Shri Guru Goranga Gandharvika Giridhari Radharaman Bihari Ji ki jai. Radha Vinod Bihari Ji ki jai. Goranga Mahaprabhu Nityananda Prabhu ki jai. Nitya Lila Pravishtam Vishnupad Paramahasa Vaivajikacharya Stotara Sata Shishimad Bhakti Vedanta Swami Prabhupada ki jai. Pachitapam Srila Prabhupada ki jai. Om Vishnupad Paramahansa Parivajikacharya Stotara Sata Shishimad Bhakti Vedanta Narayana Goswami Maharaj Srila Gurudev ki jai. Om Vishnupad Paramahansa Parivajikacharya Stotara Sata Shishimad Bhakti Vedanta Vamana Goswami Maharaj ki jai. Nitya Lila Pravishta Paramahansa Srila Bhakti Pragyana Keshava Goswami Maharaj ki jai. Nitya Lila Pravishta Paramahansa Parivajikacharya Stotara Sata Shishimad Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada ki jai. Nitya Lila Pravishta Paramahansa Parivajikacharya Stotara Sata Shishimad Nitya Lila Pravishta Paramahansa Srila Gorakshara Das Babaji Maharaj ki jai. Nitya Lila Pravishta Sachidananda Srila Bhakti Vinod Thakur ki jai. Nitya Lila Pravishta Vaishnava Sarvabhauma Srila Jagannath Das Babaji Maharaj ki jai. Shri Gurudev Vedanta Charya Srila Baladev Vijayabhushan Prabhu ki jai. Srila Shikacharya Vishwanath Prabhu Thakur ki jai. Shri Natam Srinivas Ramananda Prabhu ki jai. Shri Krishna Das Kaviraj Goswami Prabhu ki jai. Shri Rupa Sanatan Bhatta Raghunatha Shri Jiva Gopala Bhatta Dasa Raghunatha Shad Goswami Prabhu ki jai. Shri Swarupa Damodara Rai Ramanandaji Shri Gora Parshada Vinda ki jai. Namacharya Srila Haridas Thakur ki jai. Prem Sikor Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gora Bhaktavinda ki jai. Shri Antadip Mahaprabhu Shri Mantadip Kodamadip Madadip Koladip Koladip Janadip Modadamadip Hridadip Krishnavadip Dham ki jai. Shri Shri Radha Krishna Gopa Gopi Go Govardhana Dwada Shavanatmika Shri Braja Mandala ki jai. Shri Shyama Kunda Radha Kunda Jamuna Ganga Tulasi Bhakti Devi ki jai. Shri Jagannath Baladeva Subhadra Sudarshana Chakrajiv ki jai. Shri Bhagavan ki jai. Bhakti Pravashi Pad Maharaj ki jai. Charan Sampradaya ki jai. Karamata Raja Shri Chaitanya Mat ki jai. Shri Braziliata ki jai. Hridaya Mandir ki jai. Braja Editora ki jai. Brihat Mridanga ki jai. Shri Grantaraj Srimad Bhagavat Purana ki jai. Shri Harinama Sankirtana ki jai. Ananta Koti Vaishnava Vinda ki jai. Samagata Bhata Vinda ki jai. Shri Nitai Go Premanandi Jai. Shri Gurudev Pachitapam ki jai. Então vamos cantar Gurudev Kripa. Só um minutinho. Gurudeva Boro Kripa Kori. O Gurudev Bodo Kripa Kori Bodhavana Manje Bodrumedi Achastana Gurudev Bodo Kripa Kori Bodhavana Manje Godrumedi Achastan Agyajila More E Braje Bosi Harinama Korogana Agyajila More E Braje Bosi Harinama Korogana Gurudev Bodo Kripa Kori Godavana Maje Godrumedi Achastan Gurudev Bodo Kripa Kori Godavana Maje Godrumedi Achastan Quinto Cabe Prabhu Jogyataya Pibe Eda Seredo Yakoi Quinto Cabe Prabhu Jogyataya Pibe Eda Seredo Yakori Chitastirabe Sakala Sohibo Chitastirabe Sakala Sohibo Ekante Boji Bohari Ekante Boji Bohari Gurudev Bodo Kripa Kori Godavana Maje Godrumedi Achastana Gurudev Bodo Kripa Kori Godavana Maje Godrumedi Achastana Shaishava Giovanni Dada Sukha Sange Abhyasa Hoilo Manda Shaishava Giovanni
Jada sukha sange abhyasa hoilo manda Nija karma doshe edeho hoilo Nija karma doshe edeho hoilo Bhajanera pratibanda Bhajanera pratibanda Gurudev bodo kripa kori Godavana manje Godumedia chastana Gurudev bodo kripa kori Godavana manje Godumedia chastana Vadaki ekona Pancharoge hata Kemone boji bobolo Vadaki ekona Pancharoge hata Kemone boji bobolo Kandiya kandiya Tomara charane Kandiya kandiya Tomara charane Podiyache suvivana Podiyache suviva Gurudev podo kripa kori Godavana manje Godrumedia chastana Gurudev podo kripa kori Godavana manje Godrumedia chastana Jaya Gurudeva Jaya Gurudeva Gurudeva Jaya Gurudeva Jaya Gurudeva Jaya Gurudeva Gurudeva Shila Gurudeva Jaya Jaya Gurudev 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 Jaya Jaya Gurudev 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 Jaya Jaya Gurudev Hari bole mode gora elo 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 Elore goranga chada preme elo telo Elore goranga chada preme elo telo Nitaya deita sange Godrume pashilo Nitaya deita sange Godrume pashilo Hari bole mode gora elo 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 Sankirtana rase mette nama bilailo Sankirtana rase mette nama bilailo Name hatte eche preme Jagata vasailo Name hatte eche preme Jagata vasailo Hari bole mode gora elo Hari bole mode gora elo Goduma basiro anja dukha dure gelo Goduma basiro anja dukha dure gelo Bhakta vrinda sange yashi Bhakta jagailo Bhakta vrinda sange yashi Bhakta jagailo Hari bole mode gora elo Hari bole mode gora elo Oh Hari bole mode gora elo Hari bole mode gora elo Nadia Brahmite Gora Elo Namehate Nadia Brahmite Gora Elo Namehate Gora Elohate Sanganita Elohate Gora Elohate Sanganita Elohate Hari bole mode Gora Elo Hari bole mode Gora Elo Nache mato yara nitai godru mera mate Nache mato yara nitai nagu mera mate Jagat mata yanitai Pemera malasate Jagat mata yanitai Pemera malasate Hari bole mode Gora Elo
Hare Bole Mode, Hare Bole Mode, Gora Elo, Hare Bole Mode, Gora Elo. Advaita ji bhakta vrinda nache ghate ghate, Advaita ji bhakta vrinda nache ghate ghate, Palaya duranta kali, Padia vibrate, Palaya duranta kali, Padia vibrate. Hari Bole Mode, Gora Elo, Hari Bole Mode, Gora Elo, Hari Bole Mode, Gora Elo, Hari Bole Mode, Gora Elo. Kisuke basilo jiva Gora Chandenate, Kisuke basilo jiva Gora Chandenate, Dekhi Ashuniya Pashan Jiravu Kapate, Dekhi Ashuniya Pashan Jiravu Kapate. Hari Bole Mode, Gora Elo, Hari Bole Mode, Gora Elo, Hari Bole Mode, Gora Elo, Hari Bole Mode, Gora Elo. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hari Bole Mode, Gora Elo, Hari Bole Mode, Gora Elo, Hari Bole Mode, Gora Elo, Hari Bole Mode, Gora Elo. Jai Gauranga Mahaprabhu, Nityananda Prabhu Ki Jai. Então essa é uma canção lindíssima de Srila Bhaktivinoda Thakur, em que ele revela perfeitamente o humor de Gauranga Mahaprabhu e os seus companheiros eternos, que estão sempre em Sankirtana e estão sempre fazendo Namahata. Então ele repete, em vários momentos ele repete a palavra Hate, ou Namahate, Namahata, que é o mercado do santo nome. E ele fala assim, nosso Gauranga Mahaprabhu veio cantando Hari Hari, Hari Bole, Hari Bole. E Shri Gaura Chandra tinha a aparência desarrumada como a de um louco devido ao prema. Elore Gauranga Chada preme elotelo. Ele estava assim meio tresloucado. Junto com Nityananda e Advaitacharya, Godrume Pachilo, ele entrou na terra de Godruma. Godruma é uma das 9 ilhas que formam a belíssima Shri Navadvipa, 9 ilhas. Godruma Dvipa. Vocês que estudam Jaiva Dharma, que leem Jaiva Dharma, sabem que quase todos os capítulos do Jaiva Dharma se passam nesta ilha que se chama Godruma Dvipa, que é a ilha dos 9 processos de serviço devocional, é a ilha do... Porque cada ilha de Navadvipa tem a ver com um dos 9 processos de serviço devocional: ouvir, cantar, lembrar-se, adorar os pés de lótus de Krishna, adorar a deidade. Então Godruma Dvipa é a ilha de Kirtan, A ilha onde Gurudeva tem o seu templo é a ilha de Atmanivedana, se eu não me tenho quase certeza, quase não certeza, mas enfim, Godruma Dvipa é a ilha de Kirtan. Então é muito significativo que agora Mahaprabhu, no seu êxtase de amor divino, tem entrado na terra de Godruma. Profundamente absorto em Sankirtana Ras, porque ali ele saboreia a doçura de cantar junto com seus companheiros eternos, que na verdade, da mesma forma que Mahaprabhu com seus companheiros eternos realiza Premanama Sankirtan, Krishna com Srimati Radhika e as Gopis realizam Rasa Lila. Então ele assim, absorto em Sankirtana Ras, ele distribuiu o santo nome. E ao chegar no mercado do santo nome, fez com que todo o universo nadasse em prema. Esse Namahata, ele é o fundador do Namahata. Ele e Nityananda Prabhu. Nityananda Prabhu é um pouco mais rígido do que ele,
do que Mahaprabhu, porque Nityananda Prabhu, ele cobra um preço. Se você quer chegar lá no mercado do Santo Nome, na barraquinha lá do Santo Nome, e comprar o Santo Nome, Mahaprabhu dá o Santo Nome de graça para você, mas Nityananda Prabhu, ele te cobra um preço. Shadavana Jana Hey, Shadavana Jana Hey, Nadia, Nadia Godrume Nityananda Mahajana, Otiache Su, esqueci, Nadia, esqueci, Shadavana Jana Hey, Shadavana Jana Hey. Então, Nityananda Prabhu, ele cobra esse preço que é Shraddha. Para você receber de Nityananda Prabhu o santo nome, Shuddhanam, você precisa ter desenvolvido fé. Se você não tem fé, então Nityananda Prabhu, volte amanhã que talvez você possa levar aqui do mercado do santo nome o cantar do santo nome. Patyati Namahata Diverakarana. Então ele cria esse Namahata para salvar todas as divas, Diverakarana, né? Para trazer felicidade ao coração, a verdadeira felicidade ao coração da diva. E hoje todas as misérias, continua a canção, dos residentes de Godruma Dui foram dissipadas, pois Goranga, chegando com todos os seus devotos, fez com que o mercado do santo nome ali surgisse. Viajando por toda a terra de Nadia, Navadvipdam, Gorasunda, junto com Nityananda, chegaram ao mercado do santo nome. Então vejam quantas vezes Bhaktivinoda Thakur, no seu êxtase, porque Srila Bhaktivinoda Thakur compõe essa canção, ele está fazendo o seu bhajan e ele vê diretamente Mahaprabhu e Nityananda Prabhu chegando em Chikoduma-dvip, dançando em êxtase com seus companheiros. Então ele não está apenas aqui fazendo exercício de composição poética mundana. Na verdade, isso é poema transcendental, né? Então tudo que ele escreve, ele vê, ele experimenta. Então ele está vendo a lila de Mahaprabhu e ele está narrando para a gente assim. Então nós devemos, na verdade, nós temos uma dívida eterna com Srila Bhaktivinoda Thakur, por essas canções nas quais ele revela essas coisas tão... Como aqui, enlouquecido de êxtase, Nityananda Prabhu dançava nos prados de Godrum. Godrum tem assim uns campos muito lindos, né? Navadvipdam é toda muito linda, assim, é como se tivesse uma aldeia muito fofinha no meio de uma floresta cheia de bananeiras, de mangueiras e jaqueiras e outras plantas, árvores tropicais. Devido ao prema, ele movia seus braços poderosos como um lutador desafiante, deixando o universo maravilhado de encanto. Então imagina só, ele está tendo essa visão e se a gente canta essa canção meditando na visão de Nityananda Prabhu, então isso gera um sukriti poderosíssimo, samskara, uma impressão no nosso coração poderosíssima para o nosso avanço espiritual. E ele continua: todos vocês, por favor, venham e vejam os Vaishnavas liderados por Advaita Acharya, dançando às margens do Ganges, indo de um ghat a outro, 1000 balneários lindíssimos. Diante de tal visão, a perversa personalidade de Kali corre grande perigo e foge temendo por sua vida. Haha. Palaya Duranta Kali Padya Bibhrati. Kali Maharaj, em Navadvipdam não tem lugar para Kali Maharaj. Por que todas as divas nadaram no oceano de felicidade? Essa é a pergunta. Kisuke Basilo Diva Gurachandarenate. Por quê? Porque até os corações dos ateístas se derretem ao verem a dança de Gaur Sundar e ouvirem sua voz. Uma vez eu estava em Navadvip com um grupo de Sankirtan, e vocês devem saber que a Bengala ainda hoje já tem talvez mais de um século, já completou mais de um século. Navadvipdam, Bengala em geral, tem a bancada de políticos predominantemente comunista. Em geral, os governadores, enfim, todos os políticos são do Partido Comunista. Então o grupo de Sankirtan estava passando e mais à frente, de um lado da estradinha, a gente viu aquelas bandeiras famosas, né, do comunismo, e uns indianos vestidos de khadi, assim, aquela roupinha como Mahatma Gandhi usava, fazendo panfletagem comunista. Aí eu fiquei pensando assim, como é que deve ser um comunista bengali, né? Como será um comunista bengali? Aí a gente foi chegando perto, e aí a princípio eu olhei assim e eu vi que eles estavam meio sérios, assim tipo, e agora, o que eu faço? Eu olho para eles, sorrio, faço cara feia, saio correndo, bato neles. Parecia que eles estavam com essas expressões, né? Mas de repente, imagina,
todo mundo, todos os comunistas levantaram os bracinhos assim, Haribol, 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 e só pararam quando o grupo de Kirtan passou. Então isso é Navadip. Acima de qualquer coisa são Vaishnavas. Acima de qualquer coisa são Vaishnavas, né? Então, eu acabei de ler a tradução toda? Acabei. Então esse é Mahaprabhu. Os doces passatempos de Navadip. Deixa eu ligar aqui o nosso famoso Skype. Gurave Gorachandraya Radhikaya Tadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Namaha Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gora Bhaktavinda. Prabhuzinho aqui respondeu Kirtan Godruma Dvipa. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Bhaktyavi Hina Yaparada Lakshiptas Chakamadi Tarangamadi Kripa Maitam Sharanam Prapanam Vinde Namaste Charanaravidam 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 Bhajami Radham Aravinda Netram Smarami Radham Madhurasmitasyam Vadami Radham Karuna Varadam Tato Mamanyasti Gatir Nakati. Jai Shila Gurudev Pachitapam Ki Jai, Shila Prabhupada Pachitapam Ki Jai, Rupanuga Guruvanga Ki Jai, Shila Vishnu Chakravarti Thakur Ki Jai. Então a gente supostamente está estudando o Jaiva-dharma, mas para nós entendermos a essência do Jaiva-dharma que está apresentada, que é apresentada pelo Babaji no 12º capítulo, no finzinho do 12º capítulo, ele está respondendo as perguntas de Brajanath, e Brajanath fica ouvindo o Harikatha tão doce do Babaji, e ele fica assim, ansioso, o senhor fala tanto néctar para mim, eu não sei por onde eu começo, mas eu queria mergulhar nesse néctar, eu queria conhecer mais sobre Gauranga Mahaprabhu, por onde eu começo? Então Babaji Mahashaya, ele explica como que Shri Chaitanya Mahaprabhu condensou tudo que Brajanath gostaria de saber no seu Shri Shikshastaka. Mas que antes dele ler Shri Shikshastaka, ele devia conhecer o Dashamula Tattva, que é um desdobramento deste livro lindo que Gurudeva disponibilizou, chamado Vaishnava Siddhanta Mala. Então, no último encontro, a gente fez o elo entre o Vaishnava Siddhanta Mala e o Shri Dasha Mula Tattva. Qual seria o elo? Você lembra, Nurada? Lembra? Você não estava aqui, né, quando a gente falou sobre isso. Algum de vocês se lembra? Como que é, Prabhuji? Qual é o elo? Como é que foi, Prabhuji? Qual é o elo que é apresentado por Srila Gurudeva nessa introdução entre o Dashamula Tattva
e o próprio livro que se chama Vaishnava Siddhanta Mala. Ah, e o senhor falou, mas eu não lembro. Está em algum lugar recôndito da minha mente, mas eu não lembro. E alguém da plateia, da distinta plateia, se lembra? De Vaishnavas e Vaishnavis? E respeitáveis convidados? Nenhuma manifestação. Nenhuma manifestação. Porque assim, no 13º capítulo, Babaji Mahashaya vai começar a explicar para Brajanath sobre o Dashamula Tattva, começando pelo o Mula Shloka. O Mula Shloka. O Sutra. O Sutra, isso, o Sutra, onde todas as verdades que compõem esse Mula Tattva, esse Dashamula Tattva, são apresentadas em forma de sutras, de sementes, né? E depois, para cada uma dessas verdades fundamentais, aí ele vai desdobrar um outro verso que vai falar, por exemplo, sobre Krishna Tattva, sobre Diva Tattva, Shakti Tattva, Sambandha Tattva, Abhideya Tattva, Prayojana Tattva, né? Maya Tattva. E dessa maneira, ele vai descortinar na frente de Brajanath essa relação de tátuas que são Mula, né? Mula Prakriti é um dos nomes de Shrimati Radhika. Mula Prakriti. Mula quer dizer raiz. Então ela é a energia de Krishna, que é a raiz, é o princípio fundamental da energia interna de Krishna. Ela é a própria personificação da energia interna de Krishna, Shrimati Radhika. Certo? Então, Srila Bhaktivinoda Thakur está apresentando, através do romance chamado Jaiva Dharma, tendo como receptáculo Brajanath e Babaji Mahashaya, acho que é Raghunath Das Babaji Mahashaya, que está apresentando nesse momento, esse Dashamula Tattva. Mas há uma relação entre o Dashamula Tattva, que aparece no Jaiva Dharma, e o Vaishnava Siddhanta Mala, que é justamente esse livrinho super precioso do qual nós estamos colhendo esses dados. A relação é a seguinte. Primeiro, essa relação ela se justifica por uma questão histórica. Porque o que aconteceu? O que aconteceu depois que Vishwanath Chakravarti Thakur, especificamente Vishwanath Chakravarti Thakur, partiu desse mundo, já tinha completado 100 anos, né? Aí de repente ele entra em Samadhi e vai para Nitya Lila, para cá. Nitya Lila, ele vai para Aprakata Nitya Lila, né? Ele reentra nos passatempos eternos de Krishna, mas para nós na sua forma e manifesta, porque nós não podemos mais ter o darshan de Srila Vishwanath Chakravarti Thakur. Então, se você estuda a história do Gaudiya Vaishnavismo, você vê que depois de Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, o Gaudiya Vaishnavismo entra num período de obscuridade. Ele fica mais ou menos 100 anos como se fosse como se diz, como num ambiente de desorientação. Os Gaudiya Vaishnavas puros, eles estão reclusos. Eles não têm um líder que se manifesta assim como mais tarde vai se manifestar, por exemplo, Srila Bhaktivinoda Thakur, né? Eles não têm um líder espiritual da envergadura de Srila Baladeva Vidyabhushan, né? Não, depois, antes de a obscuridade tomar conta geral, temos a presença de Sri Baladeva Vidyabhushan. Ele é Shiksha, discípulo de Srila Vishwanath Chakravarti Thakur. Aí o que acontece é que nesse período de 100 anos mais ou menos, o Vaishnava Dharma fica na sua forma e manifesta no planeta, né? As joias estão ali, alguns templos estão ali, mas ninguém respeita os Vaishnavas, né? Porque muitos Vaishnavas, depois desse período de apogeu, ainda sob a influência brilhante de Mahaprabhu, muitos Vaishnavas eles se tornam vendidos
ao sistema econômico, por exemplo. Eles se tornam famosos como brahmanas que fazem cerimônias fúnebres e que oficiam cerimônias de nascimento e atividades assim, para ganhar dinheiro. Então eles ficam conhecidos como, eles se fazem, entre aspas, passar por santos, mas eles focam a atividade deles em ganhar dinheiro. Então a população em geral não gosta daquilo, né? Aí o que acontece? Antes de Srila Baladeva Vidyabhushana partir, ele teve uma experiência muito forte em Jaipur. Você deve se lembrar. Ele estava em Jaipur e ele, na verdade, ele foi a Jaipur a pedido do seu Shiksha Guru Srila Vishwanath Chakravarti Thakur para defender a Shri Gaudiya Vaishnava Sampradaya, porque as outras Sampradayas representadas pela Shri Sampradaya estavam criticando a Shri Gaudiya Vaishnava Sampradaya, porque a Shri Vaishnava Gaudiya Sampradaya não tinha um comentário ao Vedanta Sutra, e também porque eles achavam que Srimati Radhika não era aquela que devia ficar ao lado de Govinda Dev, que na época e ainda hoje está em Jaipur, né? Eles achavam que ele tinha que estar acompanhado por Lakshmi Devi. Govinda tem que estar acompanhado por Lakshmi Devi, porque eles diziam, ela não se casou, Srimati Radhika nunca, não tem registro de que ela tenha se casado oficialmente com Krishna. E não existe no Srimad Bhagavatam, por exemplo, menção do nome de Srimati Radhika. Então eles lançaram esses argumentos, e aí Vishwanath Chakravarti Thakur foi convidado para rebater esses argumentos pelo rei de Jaipur, que é um Gaudiya Vaishnava, né? E Srila Baladeva Vidyabhushana, quando chegou, ele deu argumentos assim definitivos, porque eles também criticavam Parakyabhava, né? Porque os Gaudiya Vaishnavas, um dos papéis mais importantes que eles representam no planeta é estabelecer a supremacia de Parakyabhava, que é o amor extraconjugal entre Srimati Radhika, as Gopis e Krishna, como a expressão máxima de amor divino, né? Não só Kyabhava, que é a experiência de amor conjugal que Krishna tem, por exemplo, com Satyabhama, Rukmini, Jambavati, né? E que os Shri Vaishnavas dessa associação discipular de adoradores de Lakshmi Narayana, para eles só Kyabhava é o máximo, né? Então Baladeva Vidyabhushana, muito humilde, muito erudito, ele derrubou por terra todos aqueles argumentos que não eram verdadeiro Siddhanta. E não só isso, ele também escreveu, não vou contar a história toda, senão eu não vou sair daqui hoje, ele escreveu também o seu famoso comentário Shri Govinda Bhasha, que a gente pode deixar para outra hora, essa história é muito linda. E ao mesmo tempo que ele estava ali em Jaipur, ele estava tão inspirado, porque o próprio Govinda Dev manifestou no coração o comentário ao Shri Vedanta Sutra, ele também escreveu o Prameya Ratnavali, no qual resumiu a filosofia do seu mestre espiritual predecessor, Sriman Madhvacharya, que está na nossa associação discipular, né? Brahma Madhvacharya Gaudiya Mahaprabhu Saraswata Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada Sampradaya, né? E alguns também falam Saraswata Keshava, né? Por causa de Srila Bhaktivinoda Keshava Goswami Maharaj, porque todos os grandes nomes que se destacam é comum você colocar esses títulos no nome da Sampradaya. Enfim, neste livro encontramos a apresentação filosófica dos 9 prameyas, das 9 verdades, conforme são apresentadas por Mahaprabhu. Pessoalmente, Mahaprabhu apresenta esses prameyas. Amnaya Prahana, tem esse verso. E aqui, as 9 verdades fundamentais apresentadas originalmente por Shri Madhvacharya, Shri Madhvacharya, que é uma manifestação, uma encarnação de Hanuman. Ele é o próprio Hanuman, muito forte. São, número 1, o Senhor Vishnu é a suprema verdade absoluta. Número 2, o Senhor Vishnu é o objeto a ser conhecido pelo estudo de todos os Vedas. Existe uma pequena diferença entre a apresentação do Dashamula Tattva. O mundo material é real. Número 3. Número 4, as divas
são diferentes do Senhor Vishnu. As divas, por natureza, são servas eternas de Bhagavan. 6. As divas se enquadram em duas categorias, ou condicionadas ou liberadas. 7. Verdadeira liberação significa conquistar Bhagavan. 8. Serviço devocional puro é o método para se alcançar a liberação. 9. A percepção direta, pratyaksha, a percepção dos sentidos. A inferência lógica, Anuman, e a autoridade védica, Shabda, são as 3 fontes de conhecimento verdadeiro, sendo que as 2 primeiras só são consideradas como tal se elas são de acordo com a autoridade védica. E assim, Shri Chaitanya Prabhu nos ensina essas 9 conclusões filosóficas de Shri Madhvacharya. Esses daqui tem 10. Né? Aí tem uma apresentação diferente, mas no final das contas, esta dizem a mesma coisa. Exatamente. E este verso que a gente acabou de ler, cuja tradução a gente acaba de ler, este verso é, como se diz, a fonte do Dashamula Tattva. Então, no seu livrinho chamado Vaishnava Siddhanta Mala, que é o livro que nós estamos lendo, Srila Bhaktivinoda Thakur descreve sucintamente estas 9 conclusões filosóficas em linguagem simples, direta e fácil de entender. Dasha 10. Junto com essa apresentação, na segunda parte deste livro, Vaishnava Siddhanta Mala, ele apresenta uma deliberação autorizada e comovente ou tocante sobre o santo nome puro, Shuddha Harinam, a semelhança do santo nome Namabhas e a fase ofensiva do cantado santo nome Namaparana, o que é muito útil para o sadhaka ou praticante de bhakti. Aí Gurudeva termina dizendo que eu tenho plena convicção de que para os leitores fiéis, especialmente para os praticantes de devoção pura, Shuddha Bhakti, este livro será como um colar valioso. Então, Srila Gurudeva fez questão, como ele sempre faz, questão de apresentar para os seus discípulos e seguidores o máximo de pramana, o máximo de evidência. Então ele disponibiliza o Jaivadam, mas ao mesmo tempo ele disponibiliza um livro menorzinho que tem esse Vaishnava Siddhanta Mala muito bem elaborado como um complemento, ou talvez melhor dizendo, um suplemento ao Dashamula Tattva. Então a gente resolveu estudar o Vaishnava Siddhanta Mala, que está dentro do Prameya Ratnavali de Srila Baladeva Vidyabhushan, não se lembra? O Prameya Ratnavali é o nome do livro original. E dentro do Prameya Ratnavali existe essa seção que se chama Vaishnava Siddhanta Mala. Então, assim, o que eu tentei fazer foi, repetindo o que nós vimos no último encontro, estabelecer um elo entre a contribuição do Vaishnava Siddhanta Mala, que é praticamente igual à contribuição do Dashamula Tattva, sendo que o Dashamula Tattva é inspirado no Vaishnava Siddhanta Mala. Ou seja, é a forma de Srila Bhaktivinoda Thakur deixar o conteúdo esotérico, místico e transcendental das palavras de Shri Madhvacharya mais claro para nós nesta era que nós estamos vivendo. Esse foi o trabalho de Srila Bhaktivinoda Thakur. Ele escreveu, o Gurudeva estava lendo outro dia, não sei em que livro, ele pensava assim, mas como é que ele conseguiu escrever 100 livros? Mas à medida que ele foi lendo Srila Bhaktivinoda Thakur e estudando Srila Bhaktivinoda Thakur, ele entendeu que Srila Bhaktivinoda Thakur na verdade escreveu milhares de livros, assim, pela influência que ele imprimiu na tradição Gaudiya Vaishnava a partir do aparecimento dele, por isso se chama Saptami Goswami, o 7º Goswami. E ele apareceu quanto tempo depois de Vidyabhushan? Ele nasceu em 1138, Baladeva Vidyabhushan é do meados do século XVII, então eu acho que é mais ou menos meados do século XVII, a gente pode pesquisar isso, mas são meados do século XVII, o século XVII começa em 1800, não é isso? Não, o século XVII começa em 1600.
Não, peraí. Século XIX, 1800. Século XVIII, 1700, século XVII, 1600, tá certo. Mahaprabhu nasceu em 1500. Não, ele é século XVI, porque Mahaprabhu nasce no século XV, em 1486, que é século XV. Né? E ele, a maior parte da lila dele ele realiza no século XVI. Então seria entre meados para fim do século XVII para 100 e poucos anos. Esse é o tempo, os tempos é o de obscuridade, as trevas, né? É como Srila Gurudeva mesmo explica para gente. Ele é volta e meia alguns discípulos, alguns seguidores de Srila Gurudeva, eles têm essa dúvida. Eles observam as coisas, né? E observando as coisas, eles percebem que é como se existisse uma corrente de seva e uma corrente contrária ao seva, né? Você está tentando construir uma coisa dentro de um determinado projeto e parece que tem algumas pessoas tentando desconstruir aquela mesma coisa, né? Pela influência de Kali Yuga, de Kali Maharaj. Então Srila Gurudeva dá vários exemplos. Por exemplo, quando Srila Bhaktivedanta Prabhupada estava no planeta, ele fundou 67 Gaudiya Matas. Né? Se você quer saber o que é Gaudiya Matas, tem que estudar a vida, a história e o ensinamento de Srila Bhaktivedanta Prabhupada. Isso é Gaudiya Mata. Né? Então ele fundou 67 matas em várias cidades da Índia. Até hoje você vai para lugares assim, às vezes lugares ermos, pequenininhos, mas que tem um significado, uma lila de Rama, uma lila de Krishna e assim por diante, ali naquele lugar, aí tem uma Gaudiya Mata. Né? Então ele fundou e em 1936 ou 37, não me lembro agora, ele parte. E quando ele parte, dentro de 1 ou 2 anos, toda aquela estrutura que ele estabeleceu com a sua Shakti poderosíssima se desmantela. Porque um discípulo se desvia do caminho. Um discípulo que é líder dentro da estrutura da Gaudiya Mata, ele se desvia do caminho e toda aquela estrutura praticamente se desmantela toda. E aí o que acontece? Alguns dos discípulos sannyasis de Srila Bhaktivedanta Prabhupada começam a criar suas próprias Gaudiya Matas. Como Srila Bhaktivedanta Krishna Maharaj cria a Gaudiya Vedanta Samiti. Srila Prabhupada cria a Sociedade Internacional da Consciência de Krishna. Né? E aí, por eles serem Vaishnavas puros, as instituições que eles criam são réplicas da Gaudiya Mata, mas sem o respaldo, entre aspas, institucional da Gaudiya Mata original. Né? Então Srila Gurudeva fala assim, que toda vez que um grande acharya aparece, e na verdade toda vez que um grande acharya desaparece, uma grande confusão se estabelece. E assim, Srila Bhaktivedanta Prabhupada não foi de 0 a 10, ele foi de 0 a 1000. Porque o que ele fez, ele deu uma varrida total no sistema organizacional da missão de Mahaprabhu. Porque antes de Srila Bhaktivedanta Prabhupada, você tinha os Vaishnavas Babajis, que moravam em seus kutiras assim, bem simples e pobres, e que eram recebidos assim por discípulos, grihastas a maioria, ou então se os grihastas estavam mais velhinhos, eles tomavam Babaji Avesha e ficavam peregrinando pelos lugares sagrados, mas não havia assim uma organização. A organização era feita pelos grihastas. Né? Os grihastas, que eram discípulos dedicados dos Babajis, eles organizavam, por exemplo, um Janmastami, eles arrumavam a boa, cozinhavam, cuidavam da deidade e tudo. Né? Então não havia esse sistema organizacional que foi implantado. Esse formato é de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada, pela primeira vez na história do Vaishnavismo. Se você vê, por exemplo, pinturas de Rupa Goswami, cadê Rupa Goswami? Rupa Goswami está debaixo de uma árvore. Aí você pode dizer, ele fez o Radha Damodara. Sanatana Goswami construiu o Radha Madan Mohan. Mas eles não moravam ali, eles não moravam dentro do templo. O templo, o conceito era que o templo era da deidade. Fazia um prédio de granito enorme, mas ali dentro morava a deidade, no máximo Pujari. Né?
Ainda hoje você vai no Radha Madan Mohan, tem o Pujari que mora lá, alguns brahmanas que cuidam da deidade, e o Samadhi, o Kuti de Srila Sanatana Goswami, tinha um fora da área do templo, você deve se lembrar, e num lugar distante, lá no Manasi Ganga, assim, lá em Govardhan. Né? Então eles não tinham essa, vamos dizer assim, essa percepção da necessidade de organizar no nível que Srila Bhaktivedanta Prabhupada organizou. Mas assim, o que Gurudeva está querendo dizer é que volta e meia, por causa da influência de Kali Yuga, e melhor dizendo até, por causa da influência do fator Kala, né? O tempo, o fator tempo, ele corrói tudo. E ele corrói inclusive a estrutura grandiosa que um grupo de Vaishnavas pode estabelecer para difundir a missão de Mahaprabhu. Então ele fala assim que Srila Bhaktivedanta foi a 1000, mas depois que ele partiu, tudo foi a 0. Depois ele fala Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada foi a 1000, e depois que ele partiu, tudo se degringolou, tudo foi a 0. Quem está falando isso não sei eu, estou só repetindo o que Gurudeva falou. Então assim, a nossa tábua da salvação, se a gente vive 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 10 décadas, se a gente tem, quem tem sorte de viver 100 anos, né? Ou quem tem o azar de viver 100 anos, né? 100 anos, você imagina se chegar à velhice. Vocês são todos jovens que estão assistindo. Mas você começa a chegar perto dos 60, você começa a ver como é que o seu carro começa a funcionar de uma maneira diferente. Mas, enfim, se você vive 8 décadas, 7 décadas, quantas vezes você vai ver os movimentos dessa onda da missão de Mahaprabhu, né? Então a onda da missão de Mahaprabhu é a seguinte: Mahaprabhu, ele vem dar sua misericórdia indiscriminadamente, né? Mas essa misericórdia de Mahaprabhu, ela vai ser distribuída se houver uma liderança espiritual genuína. Se não houver uma liderança espiritual genuína, Mahaprabhu, tranquilo, né? Mahaprabhu, ele tem, é como o Gurudeva sempre fala, eu tenho amor por vocês, tenho afeição por vocês, mas não tenho nenhum apego a vocês. Eu tenho certeza que vocês não são esse corpo, então por que eu me apegaria a vocês? Mas eu tenho afeição por vocês. Por isso que eu estou tentando ajudar todos vocês. Mahaprabhu da mesma maneira, ele vem e faz tudo o que ele faz. Mas quem acompanha Mahaprabhu, né? São aqueles seus Nitya Siddha Parikaras, aqueles seus companheiros eternos, né? Lalita Vishaka, né? Quem são eles? Mahavishnu, Sadashiva, Haridas Thakur, que é o próprio Senhor Brahma, né? E aquelas almas condicionadas que se dão conta, olha essa inundação que está acontecendo no planeta, né? Então a gente pode se perguntar assim, mas como é que é o futuro? O futuro não existe, né? Para aqueles que estão preocupados com o futuro, devotos ou não devotos, o Deus fala assim, ó, se você está preocupado com o futuro é sempre um grande 0. Porque tudo nesse mundo material está fadado a terminar. O próprio Krishna sai fora desse mundo material. Né? Ele realiza sua lila para dar misericórdia para as almas, para as almas afortunadas, no caso, né? E da mesma forma, Mahaprabhu dá sua misericórdia para as almas condicionadas, para as almas sofredoras. Mas quantos anos ele ficou com a gente? Ele ficou 48 anos. Né? Então o futuro, né? O futuro não existe para um Vaishnava. Por um lado não existe, mas por outro lado, Sripad Bhaktivedanta Maharaj, numa palestra, ele fez uma observação importante. Você pode dizer que o futuro não existe, porque você não tem medo de você tem que cultivar o destemor. Você tem que cultivar a fé de que Krishna vai proteger você em todas as circunstâncias, né? Esse é um dos sintomas de que a sua fé está amadurecendo. Não, Krishna me protege. Não tenho dinheiro, mantra, né? Não tenho dinheiro, não sou feliz, mantra, né?
Mas isso é um tipo de fé negativa. Você está tendo fé no seu próprio fracasso, no seu fracasso relacional, no seu fracasso econômico. Então você não vai ter dinheiro mesmo, é o seu mantra. Se você canta o Maha Mantra e cultiva pensamentos negativos, então o lado negativo da sua vida vai ficar cada vez pior. É verdade. Né? Potencializa. O Maha Mantra potencializa tudo. Então, por um lado, o futuro a Deus pertence. Krishna que está cuidando do seu futuro. Porque Krishna é Trikalagya. Ele percebe perfeitamente. Gurudeva também é Trikalagya. Porque Gurudeva não é diferente de Krishna. Então ele observa, ele olha para você e sabe assim, esse menino aí, quando ele tiver 65 anos de idade, ele vai ter um ataque cardíaco fulminante Jupt. E aí? Ele pode até falar isso para você, né? Mas não é. Gurudeva, ele vê tudo, mas ele não revela tudo. Se você não tiver com o seu coração pronto para ouvir a revelação, puro para receber a revelação, por que ele vai te revelar essas coisas? Para você ficar, meu Deus, vou morrer daqui a 7 anos. Né? Vou morrer daqui a 7 anos. Já imaginou? Morrer daqui a 7 anos, vocês que são jovens, né? Mas aí Shripad Bhanu Maharaj ele fala assim, que na verdade você tem que planejar o futuro sim, de que maneira? Primeiro, custe o que custar, se tiver caindo tudo à sua volta, como aconteceu com a partida de Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada, Srila Bhaktivedanta Saraswati Prabhupada, Srila Baladev Vidyabhushan, como aconteceu quando os muçulmanos invadiram a Índia, né? Tanto que Mahaprabhu teve que ir para Vrindavana e resgatar os lugares sagrados. Estava largada Vrindavana. Quando Mahaprabhu chegou para visitar Vrindavana, era uma terra de ninguém, era uma terra de dacoites, de criminosos, assaltantes, que só queriam saber de se dar bem em cima dos pobres peregrinos que passavam por ali. Coisa horrível. Né? Então Mahaprabhu vem, aí ele fala, Lokanatha Goswami, Bhugava Goswami, eles vão primeiro que os 6 Goswamis para Vrindavana, tranquilos, chacinas e dacoites saqueando todo mundo, e os dois lá com os olhos fechados cantando o santo nome. Por quê? Porque eles cantam o nome puro, e o nome puro com certeza vai protegê-los. Esse é o segredo do jogo, né, da vida espiritual. Esse é o grande segredo. Então, Shripad Bhanu Maharaj está explicando que você planeja o futuro de que maneira? No futuro eu vou estar menos desapegado. Perdão, menos apegado. No futuro eu vou estar menos apegado. Eu vou estar menos envolvido com uma série de coisas que eu sei que são o Dharma da minha mente e do meu corpo, não o meu Dharma enquanto alma. E para eu preparar esse futuro que eu estou planejando, eu vou começar agora. Né? Eu tenho que começar agora. Né? Quer ver? Até a respeito disso tem uma coisa muito interessante que Srila Gurudeva fala aqui. Nesse livro aqui, ó, Caminhadas com o Santo 2009. Esse livro é leitura fundamental. Coisas que Gurudeva fala aqui que realmente Gurudeva, quando ele viajava, ele dava aulas de mantra. Ele fazia com que os seus acompanhantes, seu servo, seu cozinheiro, Shripad Madhava Maharaj, Brajanath Prabhu, todo dia aprendessem um shloka. E cada dia um teria que falar a tradução do shloka e comentar a respeito diante de Srila Gurudeva. Então esse shloka é do dia 5 de janeiro de 2009. E é um shloka muito importante. Ele fala assim: Krishna tadiya pada pankaja panjarantam
Adyaiva me vishatu manasaraja hansaha prana prayana samaye kapabhata pitai kanta varodana vidos maranam kutaste. É do Mukunda Malastota. Esse mantra, ele é uma oração que diz assim: ó Krishna, meu pedido é que o cisne da minha mente fique confinado na gaiola de seus pés de lótus e ali more no oceano de rasa. A hora da minha morte, a minha garganta ficará entupida de muco, ar e bile. Kapha, pita e vata. Kapha, vata e pita. Muco, ar e bile. E nessas condições, como será possível que eu me lembre do seu nome? Né? Aí Srila Gurudeva, ele pede para os discípulos começarem a explicar que minha mente fica espontaneamente absorta em Krishna. Aí Gurudeva pergunta: a quem que esse Maharaj Kulasheka, que é o autor dessa canção, dessa oração, com quem que ele está falando? Aí o discípulo fala assim: por favor, controle minha mente. Não, eu perguntei com quem, não o que ele está falando. Aí o devoto fala assim: a Krishna. Aí Gurudeva corrige o discípulo, fala assim: então quando você fala a tradução, você fala meu querido Krishna. Aí o discípulo de novo: ó Krishna. Aí Gurudeva: não, meu querido Krishna, presta atenção. Aí o discípulo fala: meu querido Krishna, que minha mente se absorva espontaneamente em você, assim como o cisne bebe o que está dentro da flor de lótus. Na hora da morte, esses doshas, né, o kapha, a vata e pita, eles vão tomar conta da minha garganta e vão me sufocar. Como é que eu vou me lembrar de você naquele momento? Aí Gurudeva vai fazendo outras intervenções assim, até que ele diz assim, quer ver? Qual é o significado desse shloka? Aí, peraí. Não, aí ele vai passar para outro shloka que é resumido, cujo significado é resumido por esse Prabhu Tamophaha Das, que diz assim: se alguém está interessado em atravessar o oceano de samsara, da existência material, se alguém está interessado em ouvir o néctar de Sankirtan, se alguém quer saborear o oceano do amor, então essa pessoa precisa se refugiar em Shri Chaitanya Mahaprabhu. Aí Gurudeva pergunta para ele assim: mas por que você não diz, é preciso estar rendido a Krishna? Gurudeva está atiçando o devoto. Aí o devoto responde: porque Mahaprabhu é mais misericordioso do que Krishna. Aí Gurudeva fica muito feliz. A gente percebe pela resposta que ele dá, né? Isso aqui não tem o filminho junto. Todos os filmes estão também disponíveis, se você quiser tirar, tem um. Aí Gurudeva é muito feliz e fala assim: sim, Krishna não tem tempo. Ele está sempre ocupado em raça com sua mamãe, e está ocupado também apacentando as vacas com seus amiguinhos. Mas ele aparece sob a forma de Mahaprabhu apenas para ouvir nossas orações e nos salvar. O mesmo Krishna que não tem tempo em Vrindavan, porque ele é muito danadinho, e ele quer desfrutar de Lila Ras, da Bhakti Rasa, da devoção, da doçura da devoção dos seus companheiros eternos. Esse mesmo Krishna, quando aparece sob a forma de Mahaprabhu, ele só aparece para ouvir as nossas orações e nos salvar. Chaitanya Prabhu é muito misericordioso. Ele viajou por toda a Índia para ajudar os devotos e não devotos, indiferentemente. E ele fez inúmeros Vaishnavas, centenas de milhares. Krishna não viajou dessa maneira. Pelo contrário, ele veio lutar no Mahabharata. E também lutar com Shalva, Jarasandha e outros demônios. Ele viajava para lutar, ao passo que Mahaprabhu não foi em nenhum lugar, não foi lutar em nenhum lugar, muito pelo contrário. E aí Gurudeva fala
Então, assim, qual seria o elo entre essa passagem aqui do ensinamento de Srila Gurudeva e o que Shripad Brahmaraj fala sobre planejar o futuro? Né? Que ele fala, por um lado, o Vaishnava não se preocupa com o futuro, porque ele sabe que o futuro pertence a Krishna. Mas, por outro lado, ele sim planeja o futuro no sentido de que ele faz como esse verso está falando, esse verso de Kula Shekha Maharaj está falando. Ele pode estar envolvido com suas atividades mundanas, que nada tem a ver com Bhakti, mas ele está sempre internamente cultivando Smarana. Né? Ninguém é proibido de cultivar Smarana. Muito pelo contrário. Ou seja, ninguém é proibido de cultivar o processo de se lembrar dos passatempos que houve do seu Gurudeva, que houve dos seus irmãos e irmãs espirituais. E muito menos nós somos proibidos de replicar o fruto do nosso Smarana. Porque quando você entra em Smarana Dasha, você entra nessa fase da sua vida espiritual em que durante todo o dia você está se lembrando de Krishna, de fato, né? Lembrando da lila dele, lembrando, às vezes eu tive a oportunidade de estar com Srila Bhakti Swarupa Damodar Maharaj, um Vaishnava puro, discípulo de Srila Prabhupada. Eu estava na rua aqui no Rio há uns anos e de repente eu saio, fui participar de um evento de interreligioso, assim, tarará, e de repente eu saio e vejo um sannyasi caminhando pela rua, andando com uma bengalinha, e eu pensei assim, é ele, só pode ser ele? E aí eu convidei, na época eu era casado, eu o levei em casa, a família inteira cozinhou para ele, e fez perguntas para ele, e o levou para dar palestra no templo, e ele quis conhecer o Pão de Açúcar, a gente o levou para conhecer o Pão de Açúcar, e o tempo todo ele cantava alguma canção Vaishnava, impressionante, o tempo todo fazendo Nama Smarana, sempre se lembrando do santo nome. E aí a minha filha, uma das minhas filhas, que na época tinha 15 anos, ela ficou assim, encantada. Ela falou assim, pai, nunca vi um sannyasi assim. Eu falei, eu já tinha visto uma vez na Índia já. e assim, eu tive uma experiência muito forte com ele, porque eu tive passei mal um período lá, e foi ele que me deu o remédio ayurvédico e que curou na hora. E eu vim, agradeci, sempre ficava perto dele, e queria fazer algum seva para ele, e não deixava, enfim. Um Vaishnava maravilhoso. Srila Bhakti Swarupa Damodar Maharaj. Aí ela chegou para ele e falou assim, quero iniciação. Ela é muito Anandamayi, ela é muito atiradinha, né? Aí falou, Maharaj, me dê iniciação, me dê iniciação. Aí ele deu um sorriso, fez assim com a mãozinha, e falou assim, espere que você vai receber sua iniciação. Então ela tinha 15 anos, vamos dizer, acho que nem 15 anos já tinha, ela tinha 14 anos. Aí, nem um ano depois, imagina o que aconteceu. Em 2003, o nosso querido, amado e eterno Srila Gurudeva veio ao Brasil, em Nityananda Trayodashi, em Teresópolis, e ela foi conhecê-lo pela primeira vez pessoalmente, e quando eu olhei para ela, ela falou assim, pai, não tem jeito, esse é meu Gurudeva. Como ele pode ser tão fofinho assim, papai? Ela foi iniciada, e depois deu um clique na cabecinha dela, que ela se lembrou de que o outro Gurudeva, que ela hoje sempre terá como Shiksha Guru, visualizava o futuro dela, que ela não conseguia visualizar. Então, assim, resumindo, que nós já estamos passando o nosso tempo regulamentar, resumindo, a ideia é como você vai fazer para servir a Krishna com os seus sentidos, mas também com a sua mente. Né? Porque se você serve a Krishna com a sua mente, ninguém vai tirar esse seva de você. Pode desmoronar tudo à sua volta. Você pode ficar na ladeira da amargura, né? Você pode perder tudo de repente.
É como a Anuradha tem uma experiência assim. Ela perdeu tudo, mas de repente ela ganhou uma guirlanda de Srila Prabhupada. Não foi de Srila Prabhupada ou de Srila Gurudeva? Ela tinha perdido tudo, assim, numa questão de poucos meses. Não vou nem dizer o que ela perdeu para vocês não ficarem assustados, para vocês não ficarem pensando o que vai acontecer com vocês. Mas ela perdeu tudo. E ela só tinha aquela guirlanda. Né? Aí você orou para Prabhupada, não foi? Ela orou para Prabhupada. Coloquei no incêndio, a casa toda dela foi incendiada. Eu também não vou revelar para vocês o que aconteceu depois, porque ela conseguiu recuperar praticamente tudo, pela misericórdia infinita de Srila Prabhupada. Virou um templo, né? E virou um templo, o Bhakti Niketa, né? Então, assim, o futuro pertence a Krishna, mas mentalmente o planejamento é esse. Como eu vou fazer para chegar à fase da consciência de Krishna em absorção mental? Cantar o santo nome com concentração, cantar os mantras com concentração. Então, assim, vamos fechar agora fazendo uma oração para os nossos Gurudevas, que estão nos ensinando isso. O Gurudeva está nos ensinando consciência de Krishna interna. O externo é o resultado claro da nossa devoção. Por exemplo, se vocês que estão em diferentes lugares do Brasil, de repente têm planos de fazer um projeto, né? Fazer um projeto para satisfazer seu Gurudeva, para satisfazer Mahaprabhu. Né? Então esse externo, ele só se manifesta se a sua consciência de Krishna interna está sendo cultivada segundo a orientação do seu Gurudeva. Porque se você não está cultivando consciência de Krishna internamente, então qualquer vendaval pode levar você. Que consciência de Krishna é Sudurlabham, né? Bhajahure Manashi Nandanandana Abhaya Charanaravinda. Depois Janama. Como é que é? Esse verso essa canção é muito importante. Só para fechar aqui com chave de ouro. Bhajahure Manashi Nandanandana Abhaya Charanaravinda. Dolarbhamana Bhojamana Satsange Taroe Bhava Sindure. Isso, página 98 aqui nesse. 98. Esse verso diz, essa canção lindíssima de Srila Govinda Das Kaviraj diz Dulabhamana Vajanama Satsange. Aqui Govinda Das Kaviraj, um Mahabhagavat, está dizendo que esse Manava Janama, esse nascimento humano, é Durlabha, é raríssimo. Então o que você faz quando você obtém essa joia rara do nascimento humano, que é comparado, o nascimento humano, a forma humana, é comparado a um barco adequado para você atravessar o oceano da existência material. Mas como é que você vai atravessar o oceano da existência material? Satsange Taroho e Bhava Sindure. Busque a companhia do sadhu, sadhu sangha, e assim atravessa esse oceano de nascimento e morte. Então isso não é uma expressão de retórica, vamos dizer assim. Isso não é linguagem figurada, não é uma mera metáfora. Isso é a verdade. Se você busca sadhu sangha, né? Mesmo numa situação como essa, numa situação, o mundo vai acabar dia 21 de 12 de 2012. E aí, se o mundo acabar, o que vai acabar de fato? Né? O que vai se desmilinguir? O que importa o que vai se desmilinguir? Se alguma coisa se desmilingue quando o mundo acaba, isso é aquilo que se deixa influenciar pelo fator tempo, por Maya e pelos modos da natureza. Não é você enquanto alma. Né? Então, aproveite a forma humana e faça com que o propósito da forma humana verdadeiramente se realize, né? Satsanga. Satsanga, mesmo que o mundo se acabe e de repente o mundo se acabe e você fica sozinho em cima de uma montanha, né? Talvez você não consiga nem sobreviver, talvez você morra de inanição. O que você vai fazer? Você vai entrar em consciência interna, fazer o seu seva intimamente, meditar no que seu Gurudeva ensinou para você ao longo de todos os anos
que você teve a oportunidade de estar com ele, meditar em tudo que você leu, porque se você não medita no que você leu, né, se você não consegue fazer smaranam, né, smriti, se você não consegue promover a memória do que você aprendeu, então assim, o seu futuro é duvidoso, né? O meu futuro é duvidoso. Não tem essa música? O seu futuro é super duvidoso, porque isso vai representar que você está fazendo o serviço devocional com uma tendência a mecanizar o processo. Não tem nada a ver com algo mecânico. Nada a ver. É todo um processo de reflexão, de meditação, de consideração, de auto-investigação. É um processo de realmente mergulhar, é como o Gurudeva fala em um dos seus textos lindos, é você olhar para a sua vida com os olhos internos. Olhar com os olhos internos, porque os seus verdadeiros olhos estão em forma latente no seu coração. Não são esses olhinhos aqui. Esse aqui, quando chegar a hora, é só uma lenhazinha, um bom querosene e lá vai, não é? Lá vai ele. Sobra só uns ossinhos que eles vêm assim, quebra, coloca numa caixinha, né? Esses olhinhos aqui não servem para nada. Então essa é a mensagem de Gauranga Mahaprabhu. Imaginem só, Mahaprabhu, ele vivia inebriado de amor no humor de Srimati Radhika, inebriado de amor por Krishna, né? Quando era pequeno, quando adolescente em Navadvip também ele ficava completamente experimentando sua lila, sua doce lila de Navadvip, que encantava o coração de todos, que encanta ainda hoje o coração de todos os Navadvipvasas. Então, se você olha externamente, você vai a Navadvipdhama ainda hoje, o que você vê? Você vê uma ilha, uma aldeia, uma cidade pequena, sem nenhum sinal de desenvolvimento tecnológico, urbanístico, ou qualquer coisa assim. A maioria são tecelões, né? Pessoas que fazem. Você vê o barulho, todo mundo fazendo tecelagem, fazendo sari, dote, roupas, mantos, agricultores, vaqueiros. Isso é Navadvipdhama 2012. Né? Agora, existe alguém mais rico que um Vaishnava Bengali? Um Gaudiya Vaishnava Bengali. Ele está constantemente. Se ele é um Gaudiya Vaishnava de verdade, ele é um Navadvipvasi. E se ele é um Navadvipvasi, ele está o tempo todo acompanhando o Mahaprabhu em Sankirtan. Ele não precisa, ele não depende de Mahaprabhu estar presente ou não estar presente, porque Mahaprabhu está no coração dele. E ele com seus olhos externos pode ver Mahaprabhu sem parar no Harinama Sankirtan. Da mesma forma que ele com os olhos internos, ele pode aparentemente estar lendo um texto sagrado de Srila Bhaktivinoda Thakur, mas ele está lendo aquele livro e está absorvendo aquele livro com seus olhos internos, porque tudo aquilo está vibrando no coração dele e fazendo com que ele sinta mais êxtase e que ele fique mais animado para fazer seva, Nama Seva, Krishna Seva, Vaishnava Seva, Dhamma Seva, né? Então esse é basicamente o nosso futuro, que não é o futuro, porque no futuro a gente nunca vai conseguir fazer, né? A gente nunca vai conseguir fazer isso no futuro. Essa frase eu já li várias vezes. Eu vou encerrar agora. A Anuradha descobriu uma frase aqui de um outro livro nectário que se chama A Alma da Distribuição de Livros, que fala assim: Gurudeva está falando na Flórida, em Alachua, no dia 4 de fevereiro. Não sei se vocês vão conseguir enxergar, mas Gurudeva está de frente para um stand cheio dos livros dele. Olha quantos livros ele tem em inglês nesse período, já em 2003, né, que eu falei. Ele está em Alachua. Então os devotos cuidadosamente montaram uma banquinha, tem uma coberta por cima, o sol está batendo nos livros,
e ele está do lado de Shripad Bhanu Maharaj admirando os livros. E aí, nessa circunstância, ele fala assim: quero que meus livros sejam distribuídos. Eles não devem ficar em depósitos frios. Eu quero que, em ordem cíclica, milhares e milhares de livros saiam da gráfica e sejam distribuídos imediatamente e novamente impressos. Então, Gurudeva, aqui ele está falando de um movimento eterno, que é Harinama Sankirtan, que em Kali Yuga é acompanhado pela misericórdia inicialmente de Srila Vyasadeva, é acompanhado por essa ferramenta absolutamente maravilhosa que se chama livro. Porque nós não temos memória em Kali Yuga. Então o livro é a nossa memória. Sendo que tem uma foto de todos os acharyas antes, todos com livros no colo. Tem a foto dos acharyas com livros no colo. Todos eles são, é verdade. As fotos. Uns escrevendo, outros com as fotos é realmente impressionante. A Anurada tem uma percepção muito sagaz. Então, assim, qual é o meu futuro? Essa é a pergunta, né? O meu futuro não existe, mas ao mesmo tempo eu devo planejar meu futuro de maneira assim. Segundo, devo estar pedindo uma coisa tão insistentemente assim. O que será que ele quer falar com isso? O que ele quer dizer com isso? Né? Esse que deve ser o tema da nossa reflexão. Por favor, distribuam meus livros e os livros de Swami Maharaj. Aí a gente pode escrever um livro. Gurudeva falou isso porque eu acho que ele quer dizer que a gente deve distribuir o humor que emana dos livros. Ele está pedindo para você fazer isso milhares de vezes. Pegar as cópias e distribuir milhares e milhares de livros. E sabe quantas pessoas moram no Brasil? 250 milhões, mais ou menos, talvez um pouco menos. 250 milhões de almas famintas de prema, pensando que o prazer dos sentidos é prema. E nesses livros de Gurudeva, elas vão poder identificar perfeitamente que o verdadeiro prazer é Braja Prema. E que existe uma possibilidade delas saírem. Elas não precisam ficar bebendo e fumando todas e cheirando todas para serem felizes e esquecer do sofrimento desse mundo material. Elas podem ser sóbrias e imensamente felizes. Mas se a gente não distribui os livros para as pessoas... Eu estive no interior do Ceará assim... Krishna! Eu andava pela rua e eles me olhavam como se eu fosse um ET. Andava assim com dote. E a gente fez uns programas lá. As crianças, as pessoas ficaram assim maravilhadas. Quem estava só falando para elas cantarem Krishna. 2011. E ninguém... A maioria não tinha ouvido falar da consciência de Krishna. Assistem televisão como todo mundo, são globalizados, tem internet, tem isso, tem aquilo, mas nunca, e poeiras, nunca tinham ouvido falar da consciência de Krishna. Então, gente, tem um campo fértil. O jardim de Mahaprabhu é o jardim do presente eterno. Mas a gente tem um projeto, né? O projeto é de todos nós. Qualquer que seja o nome que você queira dar, você quer chamar de GVP, de Braja, de Brihat Midanga, de qualquer nome que você queira dar. Que diferença faz o nome que você vai dar para o projeto? Mas o projeto é esse. Que Mahaprabhu, Gurudeva acaba de falar para a gente nesse livro aqui, que a diferença entre Krishna e Mahaprabhu é que Krishna aparece apenas para atender nossas orações e nos tirar dessa grande roubada que é a existência material. Então, se nós somos supostamente seguidores de Mahaprabhu, o que nós vamos fazer, gente? O que nós vamos fazer? A vida interna, a vida... Aqui, agora eu vou fechar aqui, senão eu vou ficar com vocês a noite inteira hoje. Os sofrimentos da humanidade, Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada, no seu comentário ao verso 25 do 5º capítulo da Bhagavad Gita. Os sofrimentos da humanidade devem-se ao esquecimento de Krishna como sendo o desfrutador supremo, o proprietário supremo e o amigo supremo. Por isso, agir para reviver esta consciência
em toda a sociedade humana é o trabalho de bem-estar supremo. Agir para reviver esta consciência de que ele é o supremo desfrutador, o supremo proprietário, o supremo amigo, é o trabalho de bem-estar, o trabalho de favorecimento à raça humana mais elevado. Então quem está falando isso aqui é um Mahabhagavata, um Gora Priyajana, um companheiro eterno de Mahaprabhu. Então se ele está falando isso, é como eu já falei para vocês, Prabhupada viajava pelos templos, aí os presidentes do templo falavam assim, Prabhupada, esse aqui é Mahakaladas, ele trabalha na cozinha. Prabhupada, Prabhupada, esse aqui é o Mahakaladas, ele trabalha no Pujari. Aí Prabhupada, Aí o presidente do templo falava assim, Prabhupada, esse aqui é o Vaisheshika Das, ele distribui seus livros quase 7 dias por semana, quase 6 horas todo dia. Aí Prabhupada olhava assim, como é que é o nome dele? Aí depois o discípulo, o presidente fala assim, Prabhupada, esse aqui é o Gopavinda Pal Das. Ele está ajudando ele faz os contatos com as gráficas aqui nos Estados Unidos e em outros países para publicar os seus livros em língua inglesa. Como é que é o nome dele? Venha cá você, menino, agora mesmo. E aí o devoto chegava meio encabulado, Prabhupada muitas vezes abraçava assim, né? Então, gente, assim, tem que estar cego para não entender que o seva que satisfaz os Gaudiya Vaishnavas é o seva de salvar as almas condicionadas. Não é? Eu acho que você tem que estar cego para você não perceber isso. Desculpe falar assim, mas eu vi com esses olhos que o fogo há de queimar. Srila Prabhupada, não que ele não tivesse o mesmo amor pelo Mahakala, que é cozinheiro, que é Pujari, mas ele tinha uma atenção especial para aqueles que estavam saindo na frente de batalha para lutar contra Maya. Como ele dizia, que consciência de Krishna é mais ou menos declarar guerra a Maya. Mas como é que você vai declarar guerra a Maya se você fica na sua zona de conforto assistindo televisão e brincando no Facebook 3, 4, 5 horas por dia? Já imaginou o tempo que você perde no Facebook? Tem gente que dorme no Facebook, que come no Facebook, que canta japa na frente do Facebook. E aí? E aí a misericórdia de Mahaprabhu, onde fica nisso tudo? Então isso é um tema para muitíssima manga. Gurudeva no testamento dele, agora eu juro que eu vou terminar. Gurudeva no testamento dele, já leram o testamento de Srila Gurudeva? É só entrar no Back to Bhakti, se vocês entendem inglês, ou pode botar para o Google traduzir. No testamento dele fala assim, depois que eu partir desse mundo, quero certificar-me de que a publicação dos meus livros continue no mesmo ritmo. Se estão fazendo 10 livros todo ano, rodando 10 livros na quantidade X, quando eu partir, nada disso deverá diminuir. Então isso aqui está no testamento do seu Guru, de muitos de vocês, era o seu Gurudeva, está no testamento dele. Não é só você abrir, é só você pesquisar. Guru, Shastra e Sadhu são as 3 armas poderosas que nós temos para avançar espiritualmente. Guru e Sadhu, maravilha. Mas Shastra, maravilha também. Porque Guru só fala Shastra. Guru só fala de Shastra, Sadhu só fala de Shastra. Sadhu vai embora, cadê o Shastra? Não sei. O que é Shastra? Não sei o que é Shastra. Aliás, quem fica no lugar do Guru é o Shastra. Quem fica no lugar do Guru é o Shastra. Gurudeva fala a mesma coisa. Quando o Guru parte, qual é o refúgio do discípulo quando o Guru parte desse mundo? Chama-se Vani, Guru Vani. Guru Vani. Os ensinamentos de Gurudeva. E onde estão os ensinamentos de Gurudeva? Nas fitas, nos vídeos, que são todos transcritos eventualmente e se transformam em
livros, porque é desejo de Gurudeva, ele quer livros físicos, e ele quer livros em quantidade num país, e por... São as instruções dele. ele quer também porque ele sabe que se uma pessoa adquirir um livro dele na rua, em português, em inglês, em francês, espanhol, alemão, que seja, essa pessoa ela tem garantida a forma humana de vida na próxima vida. E ela pode continuar o seu processo de Bhakti. A pessoa que dá uma doação para um livro de Gurudeva, de Prabhupada, de um outro Acharya Vaishnava, ela está fazendo Sukriti. Então você fala assim, dá o que você quiser, a pessoa dá 50 centavos, Sukriti 50 centavos. Tudo bem, mas você pode falar assim, esse livro numa livraria custa 40 reais e está pedindo 20 reais. Então a pessoa vai, com certeza, é uma matemática normal. Ela vai valorizar mais o livro, quer dizer que ela vai ler o livro. É um raciocínio, né? Então, por quê? Raciocínio. Buddhi Yoga. Consciência de Krishna é Buddhi Yoga. Yoga da inteligência. Você tem inteligência para você usá-la para articular os elementos da filosofia e você falar para você mesmo, você mesma, sobre qual deve ser o caminho no presente. Porque o futuro a Krishna pertence. Então agora eu vou parar com certeza. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Gauranga Mahaprabhu, Nityananda Prabhu, Giriraj Maharaj, Srila Prabhupada, Patita Pavan Ki Jai, Srila Gurudev, Patita Pavan Ki Jai, Nitai Gaur Premanandi, Vanchakalpatarubhasha, Kripa Sindhu Vacha, Patitanam Pavanibhyo, Vaishnavibhyo Namo Namah. Dandavad Pranam, Jai Shri Radhe, Brihat Midanga Ki Jai.